Salve, salve, moçada, belezinha ou não? Professor Davi de Gramática na área novamente. Hoje, pessoal, a gente vai iniciar com o tema de orações subordinadas, tá? Semana passada a gente falou de orações coordenadas, agora a gente dá continuidade no universo das subordinadas, tá? Novamente já deixo claro meu e-mail aí, se quiser mandar dúvida, eu respondo o mais rápido possível, tá? Então, retomando a aula anterior, o universo das orações subordinadas ele está contido no tema de períodos compostos, tá? Em que eu tenho duas ou mais orações para completar o sentido de uma frase, beleza? Nas orações coordenadas, a gente tinha orações independentes sintaticamente, certo? Agora, nas orações subordinadas, como o nome já diz, pessoal, são dependentes sintaticamente de uma oração principal, tá bom? Vamos exemplificar aí com um quadrinho que faz referência ao velho Chico, né? Ao Rio São Francisco, que há um ano atrás ele estava com, acho que 90% da transposição já concluída. Então ele diz o seguinte: governo toca projeto que desvia rio para o sertão. Tá? Qual que é a oração principal aí? Governo toca projeto, certo? Então, que desvia rio para o sertão é a oração subordinada, tá? Essa oração, a última que eu falei, aí que desvia rio para o sertão, percebam, não tem um sentido completo se for dita isoladamente, que desvia rio para o sertão, percebe? Ou seja, ela tem uma relação de dependência com a oração principal. Suave? Tá. As orações subordinadas, pessoal, elas são classificadas quanto à relação que elas possuem com a principal, como eu disse aí atrás. Então, elas são divididas em 3 subtipos, tá? Substantiva, adjetiva e adverbial, tá? Olhem a observação que eu deixei aí no slide para vocês. No caso das substantivas, elas vão ser normalmente iniciadas com a conjunção integrante que ou se, tá? E no caso das adjetivas, elas vão ser iniciadas por pronomes relativos. Vocês lembram de pronomes relativos, pessoal? Aquelas palavrinhas que, quem, quando, cujo, o qual, a qual, onde, assim por diante. Quem não lembra, abre aí nas outras apostilas aí passadas que para poder estar resgatando esse assunto, tá? E a galera, pessoal, nessa aula a gente vai focar mais na substantiva e na adjetiva, tá? Já vou deixar claro para vocês. A galera costuma achar esse tema um dos ápices da dificuldade na gramática, mas não é, tá? Não é. Se a gente seguir os passos certinhos, fica muito claro. Então, vejamos. Na oração subordinada substantiva, toda uma oração vai desempenhar a função de um substantivo, tá? Então eu reduzo uma oração inteira com uma função de um substantivo, como se ele tivesse colocado em um período simples. Óbvio, não? Pelo nome, já diz isso, tá? Agora, qual a função, partindo disso, qual a função que o substantivo ele pode desempenhar em uma oração? Lembram das outras aulas lá atrás também? O substantivo ele pode estar na função de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, complemento nominal, predicativo, ou ele pode estar desempenhando uma função de aposto, tá? Então, somando isso, quantas funções o substantivo ele pode ocupar? 6 funções, tá? Logo, por correlação, temos 6 tipos de orações subordinadas substantivas, tá bom? Então, no geral, a diferença é que essas orações elas vão desempenhar o papel de sujeito como se fossem um sujeito no período simples. Só isso. Sussa? Então tá. Começando, pessoal, com as orações subordinadas substantivas, que elas estão diretamente associadas ao verbo, tá? Então a gente começa com aquelas subordinadas substantivas que estão associadas ao verbo.
Que se a gente voltar um pouco lá atrás, são aquelas com função de sujeito, de objeto direto e objeto indireto. São 3 funções que estão relacionadas diretamente ao verbo, tá? A oração subordinada substantiva subjetiva, ela desempenha a função de, como o nome já diz, de sujeito, tá? Então, em um período composto por duas orações, uma oração principal, que é a que vem sem a conjunção integrante, e uma oração subordinada, que é iniciada por uma conjunção integrante e não é provida de sentido completo quando ela estiver sozinha, vão formar esse período composto. Beleza? Então, olha, na oração, é preciso que se incentive a microempresa e que diminuam os impostos, tá? Aí a gente tem 3 orações. É preciso, tá? Aí é uma oração com 3 verbos, certo? Cada oração com seu respectivo verbo. Então seria, é preciso uma oração, que se incentive a microempresa, é outra oração, e que se diminuam os impostos, é a terceira oração, tá? Daí, qual que é a oração principal? A oração principal é a que começa, a que não começa, perdão, com a conjunção integrante. Logo, é preciso. Tudo bem? Então, por consequência, as outras 2 vão ser as subordinadas. Beleza? Agora, próximo passo, para eu saber qual tipo de oração subordinada substantiva ela pertence, tá? Essa oração, ela tem função de sujeito? Essas orações subordinadas têm função de sujeito? Mas como é que eu chego nessa conclusão? Aí, ó, olhem para a oração principal ali. É preciso. Essa oração, ela tem sujeito? Não, né? Tem um verbo impessoal, certo? Que não admite sujeito, correto? Também não. Então, a gente tem que achar um sujeito. Ó, se a gente tem uma oração principal que não tem sujeito, porém o verbo ele não é verbo impessoal, ou seja, eu preciso achar um sujeito para aquela oração, esse sujeito é justamente a oração subordinada, certo? Então tá, esse sujeito ele vai acabar sendo então a resposta do que o verbo está supondo. Vocês conseguem entender essa relação? O que é preciso? Olha para a frase, para a oração principal novamente. O que é preciso? Que se incentive a microempresa e que se diminuam os impostos, tá? Então a resposta da pergunta induzida por este verbo será o sujeito. Justo? Outro macete que eu coloquei no slide, pessoal, para você identificar o sujeito da oração, seria substituir toda a oração subordinada por isso, tá? Pela palavra isso. É preciso isso, certo? E é preciso aquilo, tá? Se isso for possível, se a gente conseguir fazer essa substituição, a gente tem aí uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Beleza? Com sentido de sujeito. Suave? Tá. Então, pessoal, vamos fazer um fechamento dessa primeira. Oração subordinada substantiva subjetiva desempenha função de sujeito na oração principal. Logo, não achou o sujeito da oração principal? A oração subordinada ela vai desempenhar esse papel. Tudo bem? Então tá, vamos para o próximo caso. Oração subordinada substantiva objetiva direto. Pelo nome já dá para intuir, né, a função dela. Desempenha a função de objeto direto. Tá? Então nessa frase, pessoal, o aluno verificou se os chutes estavam certos. Qual que é a oração principal aí? O aluno verificou, certo? Então, a subordinada é aquela que se inicia pela conjunção integrante e não tem sentido sozinha, certo? Seus chutes estavam certos. Essa é a oração subordinada, beleza? Aí, qual que é o próximo passo, pessoal? Essa oração, ela tem sujeito?
Tem sujeito, então ela não é subjetiva, certo? Então, beleza. É... Então tá, a gente descobriu a oração principal, viu que ela tem sujeito, e o sujeito é o aluno, tá? Então ela não pode ser subjetiva. Daí, qual que é o próximo passo agora? A gente olha para o verbo verificar. Quem verifica, verifica algo, certo? Se verifica algo, é um verbo transitivo direto, tá? Então, se ele é um verbo transitivo direto, é um verbo que precisa de complemento, justo? Se ele precisa de complemento, qual que é esse complemento? Seria a oração subordinada, seus chutes estavam certos. Tudo bem? Até porque só tem este complemento para gente terminar o sentido da terminar a informação que o verbo quer passar. Tudo bem? Então, o complemento ele não é preposicionado. Então, a função é de objeto direto, do verbo ficar. Justo? Tá. Próximo caso, então. Oração subordinada, substantivo objetiva indireta. Tá? Neste caso, pessoal, a gente segue o mesmo caminho que a anterior. Olha para a frase que eu deixei para vocês. O professor me convenceu de que as hemácias, transportam oxigênio. Qual que é a oração principal? O professor me convenceu. Tem sujeito? Tem sim. No caso, o sujeito é o professor. Então, agora a gente olha para o verbo. Então, quem convence, tá? O verbo é convencer. Quem convence, convence de alguma coisa. Tá vendo? A gente precisa de um complemento preposicionado, um verbo transitivo indireto. Olha ali então na frase a preposição de, pessoal. Se é um verbo transitivo indireto, precisa de um complemento, um objeto indireto, tá? Que é justamente a oração subordinada que se segue. Beleza? Que as hemácias transportam oxigênio. Percebam, pessoal, que essa oração ela é antecedida de preposição de. Então, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Tá? O nome já é muito intuitivo. Beleza? Suave na nave? Então, beleza. Foram 3, pessoal. Como eu disse que tinham 6, agora vamos matar aquela outra metade. As outras 3 que faltam. Tá? As outras 3, pessoal, são relacionadas, associadas ao nome, tá? E são as predicativas, as completivas nominal e as apositivas, tá? Vão estar relacionadas com o nome. Antes a gente viu aquelas relacionadas diretamente ao verbo, a gente agora vê as relacionadas ao nome. Começando, pessoal, com as completivas nominais. Se é completiva nominal, ela tem a função do quê? Intuitivo, né, pessoal? Complemento nominal. Lembram o que é complemento nominal? Viu? Essa aula a gente tem que ficar relembrando de muitos assuntos. Então, tentem voltar aí para os que não lembram, para a gente conseguir dar continuidade a essa aula e às próximas também, tá? Então, vocês lembram o que é complemento nominal? Neste caso, o complemento nominal ele complementa, já está no nome também, é tudo intuitivo, o substantivo, tá? Que a gente tá tratando de substantivo, tá? E neste caso, das completivas nominais, elas vão estar sempre iniciadas por preposição, tudo bem? Além disso, o substantivo que vai estar relacionado com ela é sempre substantivo abstrato. Fechou? Tá. Então, olhem a frase. Tenho certeza de que a Revolução Constitucionalista de 32 foi contra o governo de Getúlio Vargas. Tá? Qual que é a oração principal aí, galera? A oração principal seria aquela que não é antecedida de conjunção. Justo? Então seria tenho certeza. Tá bom? Tem substantivo? Tem substantivo. Então não é subjetiva.
tá? Mas o substantivo aí ele está implícito, né? Aí o substantivo seria eu tenho certeza, seria o eu, tudo bem? Agora, pessoal, vamos para o próximo passo. Olhem para o verbo. Verbo tenho. Quem tem alguma coisa. Se eu preciso desse complemento, é um verbo transitivo direto. Fechou? Então, cadê o complemento desse verbo? Isso aí, pessoal. É o objeto certeza. Justo? Então, certeza é o verbo, seria o objeto direto do verbo, tá? Então, agora prestem atenção, pessoal. Que a Revolução Constitucionalista de 32 foi contra o governo GV, ele é um termo que se refere ao verbo ou ao substantivo certeza? Qual dos dois? Isso, ao substantivo certeza. Deu para entender? Então a oração serve como complemento do sujeito. Complemento do sujeito do substantivo certeza. Tá? Então é um complemento nominal. Justo? Logo, se trata de uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Fechou? Tentem entender esses passos que eu estou seguindo, tá bom? Então, mas, pessoal, uma observação aqui. Não confundam essa completiva nominal com objetiva indireta, tá? Objetiva indireta, ela completa o sentido do verbo, enquanto as completivas nominais completam o sentido de um substantivo. Fechou? Então, bora para a próxima. Predicativa. Olha um nome, pessoal. Se é predicativa, tem função de predicativo do sujeito, tá? Lembram o que é predicativo do sujeito? É o termo ou o conjunto de termos que vem após um verbo de ligação. Lembram? Quais são os verbos de ligação? Verbo ser, verbo estar, permanecer, ficar, continuar e etc. Lembram? Tá. Se não lembram, voltem nas outras apostilas e deem uma bisoiada rápida lá para a gente continuar aqui, tá? Agora, olhem para a frase, pessoal. Nosso maior desejo é que todos sejam aprovados. Isso aí é uma verdade imutável, tá? E vão ser se Deus quiser, tá? Então, qual que é a oração principal? Nosso maior desejo é. Justo? Tem sujeito? Tem sim. O sujeito é nosso maior desejo, tá? Agora, qual que é o próximo passo? Olhem para o verbo ser. É um verbo de ligação. Logo, o que vem depois... Lembra o que vem depois de um verbo de ligação? Que eu disse aí em cima, um predicativo de sujeito, tá? Um predicativo iniciado por uma conjunção integrante. Nesse caso, a gente tem um predicativo iniciado por conjunção integrante. Então, a gente tem uma oração subordinada substantiva predicativa. Tranquilo? Bora para a última, então. A última nesse caso são orações subordinadas substantivas apositivas, tá? Se são apositivas, tem o sentido de aposto. Isso aí. O suave desse, pessoal, é que, lembram do aposto? O aposto ele vem sempre separado por pontuação. Então, as apositivas, elas também vão vir separadas por pontuação, tá? Fitem essa frase aí, pessoal, que todo mundo sabe. Este será o seu maior receio, que Girafales não a pedisse em casamento. De quem a gente está falando? De quem? Isso aí, do nosso casal 20. Aos que não entenderam a referência aí que eu utilizei, revejam seus conceitos, hein? Então, vejam, pessoal, que eu tenho um aposto. No caso, Girafales a pedisse em casamento. Um aposto iniciado pela conjunção que. Então, a gente tem aí uma oração subordinada substantiva apositiva. Suave, né, galera? Então, eu vou interromper essa parcial de aula aqui e na próxima aula a gente continua o tema, tá? Vejo vocês na próxima parcial de aula, galera.